Uma boa noite a todos. Devido à ausência do vereador Milton Ticaca, eu convido o vereador Dorival Reis para compor a mesa e secretariar os trabalhos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 30ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pariquera-Açu, realizada em 30 de setembro de 2019. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da 29ª Sessão Ordinária de 2019 da Câmara Municipal de Pariquera-Açu. Com a palavra a vereadora Tereza dos Santos. Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata, já que a mesma se encontra na secretaria e é de conhecimento de todos os pares. O requerimento da vereadora está em discussão. O requerimento da vereadora está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. A ata da 29ª Sessão Ordinária está em discussão. Não havendo discussão, de acordo com o artigo 138 do Regimento Interno, a ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do senhor prefeito, iniciando-se pelos projetos. Boa noite a todos. Projeto de lei complementar número 002/2019, que altera e acrescenta dispositivos à lei complementar número 33 e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 003/2019, que dispõe sobre o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico de Pariquera-Açu, Pro-Pariquera. Projeto de lei número 44/2019, que dispõe sobre denominação da Rua 20, localizada no Jardim Alvorada, e dá outras providências. Projeto de lei número 45/2019, que dispõe sobre denominação da Rua 25, localizada no Jardim Alvorada, e dá outras providências. Só fazer uma correção na leitura. Não é 30 de setembro, é 23 de setembro. Encaminho os projetos de lei complementar número 2, 3/2019 e os projetos de lei número 44 e 45/2019 às comissões permanentes competentes para a emissão de seus pareceres. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos ofícios. Ofícios. Ofício número 375/2019, que encaminha a cópia das leis número 727 e 735/2019. Ofício número 30/2019, em resposta ao requerimento número 134/2019, de autoria do vereador Rodrigo Mendes. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores, iniciando-se pelos projetos. Projeto de lei do Legislativo número 35/2019, que dispõe sobre a proibição de participação em licitações e celebração com o poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que tenham processos criminais com trânsito em julgado, condenatório e da outras providências, de autoria do vereador Mário Miranda. Projeto de resolução número 6/2019, que altera a alínea C do inciso 3 do artigo 16 do Regimento Interno para melhor desempenho dos vereadores em suas atividades nas comissões permanentes, de autoria dos vereadores Rodrigo Mendes, Paulo Roberto Mendes e professor Sérgio Schmidt. Substitutivo ao projeto de lei do Legislativo número 16/2019, que dispõe sobre sanção para a execução de músicas nas escolas, cuja letra estimule a prática de crime, pornografia, apologia do sexo ou uso de drogas,
ou mesmo incentivem a violência ou exponham principalmente as mulheres à situação de constrangimento. De autoria do vereador Rodrigo Mendes. Encaminho os projetos de lei do Legislativo número 35/2019 e o substitutivo ao projeto de lei número 16/2019, às comissões permanentes competentes para a emissão de seus pareceres. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das proposituras, iniciantes pelas indicações. Indicação número 306/2019. Ao senhor prefeito municipal, que por meio do departamento responsável, elabore projeto de lei que denomine a atual Rua dos Expedicionários com o nome Rua Doutor Almelindo Salvioli, de autoria da vereadora Tereza dos Santos. Indicação número 307/2019. Ao senhor prefeito municipal, que por meio do departamento responsável, elabora um projeto de lei que denomine a atual Rua 7 de Setembro com o nome Rua Antônio Cláudio Kozikoski, de autoria da vereadora Tereza dos Santos. Indicação número 308/2019. Ao senhor prefeito municipal, que indica necessidade de se colocar em prática o projeto Domingo no Bairro, a fim de levar à população dos bairros lazer, prestação de serviços, informação e cidadania, de autoria do vereador Mário Miranda. Indicação número 309/2019. Ao senhor prefeito municipal, que indica necessidade de estudos para a colocação de guias e sarjetas na rua Ademar de Barros, no bairro Jardim São Carlos, de autoria do vereador Eliel Coppe. Indicação 310/2019. Ao senhor prefeito municipal, que indica necessidade de que seja providenciada a instalação de redutor de velocidade, lombada, na rua Ângelo Antonioli, altura do número 103, Vila Clementina, de autoria do vereador professor Sérgio Schmidt. Indicação número 311/2019. Ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de realização de cadastro na plataforma Mais Brasil, antigo Sincof, até 30 de setembro, para possível recurso financeiro com o objetivo de melhorar a gestão de resíduos sólidos, de autoria do vereador Rodrigo Mendes. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ementa do requerimento número 141/2019. Leitura da ementa do requerimento número 141/2019. Ao Poder Executivo, por meio do diretor do Departamento de Administração, senhor João Batista de Andrade, que solicita informações sobre o lixo depositado pelo município de Cananéia, no município de Pariqueraçu, e visa solução que cause transtornos à população, de autoria do vereador Paulo Roberto Mendes. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Roberto Mendes. Boa noite à mesa, aos demais vereadores, público presente. Só uma correçãozinha aqui na ementa, é que não cause transtornos. Tá? Obrigado. Bom, eu quero dizer que fui procurado por alguns munícipes no que se refere a essa questão, que já foi um tema tratado há algum tempo atrás aqui na casa, que é a questão do lixo trazido de Cananéia, para o nosso município. Eu me recordo que teve vereador nessa casa que até questionou quando o caminhão passava aqui na frente do posto de saúde ou na frente do hospital. E agora o pessoal lá da Vila São João também tem as suas reivindicações, eles estão reclamando muito, dizendo que a passagem dos caminhões de lixo de Cananéia lá pelo asfalto, pela pavimentação asfáltica da vila, está danificando a pavimentação asfáltica, está trazendo transtornos, também tem a questão do mau cheiro. Então, eu fiz esse requerimento para que a gente possa saber aí algumas coisas, obter algumas informações. Primeira informação que eu gostaria de obter do Executivo é qual é a contrapartida recebida pelo nosso município, a fim de que continue cedendo espaço para o município vizinho de Cananéia depositar seu lixo aqui em nosso município.
Segundo questionamento, caso haja um acordo, uma contrapartida, eu gostaria de saber se existe a possibilidade de romper o mesmo, a fim de que a população local não sofra com os transtornos causados. Terceiro questionamento, em caso negativo, quais as justificativas para que tal acordo não possa ser desfeito? E também questiono se existe a possibilidade de estudar um outro percurso que não cause tantos transtornos à população. E o quarto e último questionamento fica por conta de qual o prazo dado para que tais medidas visando a solução a este problema sejam tomadas. Então está aqui uma preocupação desse vereador, no que se refere a essa questão, a fim de que haja uma solução que não traga transtornos nem para a população lá da Vila São João e nem para a população aqui do centro também, né? Até porque se retoma-se então a questão do caminhão passando por aqui pelo posto de saúde, pelo hospital, também traz transtornos para cá. Então o que eu viso aqui, o que eu espero é que se tome uma medida aonde não se prejudique nem a população da Vila São João e nem a população aqui do centro também, pessoas que ficam no hospital, os pacientes aqui do posto de saúde, né? Então, que se estude uma alternativa. Primeiro, saber se existe contrapartida, se o município nosso está sendo beneficiado de alguma forma. Porque para estar cedendo esse espaço tem que também receber algum tipo de benefício. E os questionamentos eu estou fazendo simplesmente para que a resposta venha de forma escrita, para que a gente possa também ter algo para comprovar aí as pessoas que nos procuram. Muito obrigado. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador professor Sérgio Schmidt. Cumprimento a mesa, nobres vereadores, público presente, público que nos assiste pela internet. Parabenizo ao vereador professor Paulo pelo requerimento. Esse é um assunto que sempre foi de muita polêmica aqui no nosso município. E eu gostaria de fazer, com a sua permissão, uma sugestão de pedir cópia do instrumento legal assinado pela Prefeitura de Pariquera e pela Prefeitura de Cananéia. Eu falo instrumento legal porque eu não sei se é um contrato, é um termo, o que foi feito entre as partes para que isso acontecesse. Porque normalmente contratos e instrumentos legais, ele tem, para cada tipo, ele tem uma data, um tempo máximo vigente, né? E isso vem de muitos e muitos e muitos anos se renovando. Então, se o senhor permitisse, para acrescentar já, para que a gente possa ter acesso ao documento completo também, para estudar mais essa ação aí, contribuindo com o trabalho do senhor. Então, assim, na sugestão ao secretário, que seja acrescentado um quinto item, vai me corrigindo, vereador, se eu estiver errado, do instrumento legal firmado, cópia do instrumento legal, o instrumento jurídico firmado entre a Prefeitura de Pariquera e a Prefeitura de Cananéia, para que o lixo seja depositado aqui no nosso município. Muito obrigado, era só isso. Parabéns, vereador. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 141/2019 está aprovado por 8 votos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ementa do requerimento número 142/2019. Leitura da ementa do requerimento número 142/2019. Ao Poder Executivo, por meio do diretor do Departamento de Administração, senhor João Batista de Andrade, que solicita informações referentes à regularização fundiária no município através do ITESP, de autoria do vereador Rodrigo Mendes. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 142/2019 está aprovado por 8 votos.
Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da moção de pesar número 51/2019. Leitura da moção de pesar número 51/2019. Apresentamos à mesa diretora, nos termos regimentais, a presente moção de pesar pelo falecimento do senhor João Batista Melcher, ocorrido no dia 22 de setembro do corrente ano, que se dê conhecimento da presente aos seus familiares, acrescentando-se os nossos sinceros sentimentos, que ora nos despedimos, orando dentro dos princípios cristãos que norteiam os trabalhos desta Casa de Leis. Plenário vereador Ivo Zanella, 23 de maio de 2019. Assinam os vereadores Tereza dos Santos, Paulo Roberto Mendes, professor Sérgio Schmidt, Mário Miranda, Dorival Reis, Eliel Coppe, Milton Ticaca, Arnaldo Lourenço e Rodrigo Mendes. A moção está em discussão. Fazendo uso da palavra, deixo aqui meus sentimentos à família do nosso amigo aí que já foi vereador nesta casa, presidente da Câmara e vice-prefeito aqui no município, Gil Melcher, pelo falecimento de seu pai, que foi sepultado hoje aí. A moção está em discussão. Com a palavra o vereador professor Sérgio Schmidt. Cumprimento a mesa, nobres vereadores, público presente, público que nos assiste pela internet. Eu também queria aqui, nessa tribuna de Câmara Municipal, transmitir os meus sentimentos a toda a família, através do Gil, da Leonor, Adalberto. Sou solidário nesse momento de perda. O seu Jango, uma pessoa muito conhecida, querida na nossa cidade, e a família se comove, a Pariquera se comove, uma pessoa muito querida, um torcedor assíduo, não vou falar o clube de futebol, mas principalmente dos jogos antigos de PAC, ele estava sempre na beira do campo, entusiasmado, e essa é a maior memória que eu tenho dele, um torcedor de futebol fanático aqui pelo esporte, principalmente quando os filhos deles estavam jogando. Então, é uma pessoa do bem, uma vida direita, e que Deus o tenha, e que a família se conforte com essa perda, porque na verdade nós nunca aceitamos, mas aprendemos a conviver com a falta, e que isso aconteça, e que a família tenha e consiga paz nesse momento. Muito obrigado. A moção está em discussão. Com a palavra o vereador Dorival Reis. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, também quero aqui deixar meus sentimentos a toda a família Melcher, Jango, como era conhecido. Quando entrei no hospital em 1987, ele trabalhava lá, trabalhamos um bom período junto, depois virou chefe da manutenção no finalzinho, no comecinho da década de 90, 91 por aí, ele virou chefe de manutenção. Trabalhei com ele um bom tempo, uma pessoa muito boa, contador de história, uma pessoa muito legal mesmo. Aí uma família maravilhosa, o Gil, a Leonor, a Adalberto, tudo pessoas muito bacanas, uma grande amizade com ele, contava muita história, né? Ele tinha muita história para contar. Então uma pessoa que vai nos deixar muita saudade mesmo aí, e todo o meu sentimento a toda a família Melcher. Obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Eliel Coppe. Boa noite, senhor presidente, novos colegas, público presente, também que estão nos assistindo pelas redes sociais. Também quero expressar meu sentimento à família Melcher, o Gil, né, que, como foi falado aqui, foi presidente da casa, vice-prefeito, tem a sua história. Seu pai Jango, né, conhecido mais por Jango, também é um pioneiro aqui na cidade, deixou a sua história, a sua marca. E também Leonor e Adalberto, né, que seus filhos. Então que Deus console a família, sabemos que é um momento de perda, de dor,
mas que Deus conforte profundamente o coração de todos eles. A moção continua em discussão. A moção está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. A moção número 51/2019 está aprovada por 8 votos. Não havendo nada mais a tratar na pauta do expediente do dia e havendo tempo regimental, franqueio a palavra para que os senhores vereadores façam uso por até 5 minutos cada, de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a mesa, nobres colegas, público presente, aqueles que estão assistindo através do meu canal do Facebook e aqueles que assistirão através do canal do YouTube da Câmara. Só para dar satisfação, estava no diretor jurídico, no departamento jurídico, para sanar uma questão da própria Câmara. Senhor presidente, vamos lá. Questão do expediente. Eu verifiquei 3 indicações. Vou primeiro falar uma delas, que é muito importante, que eu acredito que é de Vossa Excelência, que é para colocar em prática o projeto Domingo no Bairro, né? Pelo que um dia eu estava vendo, esse projeto é até mesmo, se eu não me engano, do vereador Júlio Haddad. Há muito tempo tem esse projeto aí e nunca foi executado. É uma boa que Vossa Excelência esteja cobrando isso, porque, afinal de contas, nós temos várias leis aqui no nosso município que não são executadas, né? Que deixam de ser cumpridas pelo prefeito. E isso é uma pena. Afinal de contas, as leis têm que ser cumpridas e aqui dificilmente é cumprido. Mais 2 outras indicações, né, de alteração de denominação, que é da nobre vereadora Tereza dos Santos, que ela solicita para que o prefeito faça um projeto de lei para alterar 2 ruas. Rua dos Expedicionários, o nome, e o nome da rua 7 de Setembro. Senhor presidente, para aqui falar para a autora do indicação, isso é um absurdo, né? E eu espero que não venha esse projeto de lei para essa casa. Não por causa dos homenageados, até porque eu lembro que tem um homenageado daquela rua, que acredito que seja do saudoso filho do Dr. Leonel, que foi colocado, acredito que em uma rua do Cremona. Então o homenageado foi bem feito aqui na nossa casa, né? Aos 2 homenageados, que um é da própria rua e o outro, acredito que é próximo, nós podemos sim fazer uma indicação para homenagem, e vale muito, até porque, né, eu tenho um carinho muito grande pelos homenageados, mas pode ser feito em outras ruas dessa cidade que não tem denominação. Até porque, quando você vai mudar, imagina só, você vai alterar 2 ruas que há anos têm o seu nome, 7 de Setembro e a Rua dos Expedicionários. Ambos têm empreendimentos, ambos têm empresas naquelas ruas, e ambos têm diversos munícipes lá. Com a troca de rua, vamos ver quais são os problemas. Primeiro, para munícipe, vai ter que alterar vários dados de contas, de energia, de água, de cartão, de financiamento, de banco, de cartão, enfim. Olha o transtorno que não dá, né, para um munícipe. Agora vamos para uma empresa. Contrato social, fornecedor, cliente, contas a pagar, contas a receber. Olha o transtorno que dá numa mudança de uma denominação. Então, ou seja, quer homenagear? Ótimo, nós temos que homenagear sim, é bom, até porque resulta no quê? Em que outras empresas como Correio, Electro, disponibilizam suas contas naquele determinado endereço que não tem rua, ao qual nós já falamos aqui nessa casa, na sessão passada, ao qual eu mesmo destaquei. Agora, solicitar a alteração de denominação de rua, de uma rua como a Expedicionários e como a 7 de Setembro, que há anos ela tem, alterar, é porque não tem nexo, não tem nenhum, né? Não passa na cabeça o que pode trazer de transtorno para os munícipes e para os empresários. Então, ou seja, eu espero que o prefeito pense dessa forma e não envie para aquelas ruas. Mande, sim, algum projeto de lei para homenagear os 2 homenageados, mas em outras localidades, porque isso é sem noção. Desculpe, senhora, a autora da professora, mas isso não tem nexo, essa sua propositura. Isso vai mexer com... E eu falo isso
Porque eu tenho conhecimento de causa, hein? Eu tenho empreendimento uma dessas ruas também, e eu sei que se para mim poderia dar um problema gigantesco, e eu não falo só por mim, pode dar para todas as empresas. E temos hospital, temos o AME, temos várias empresas ali. Tanto na 7 de setembro que nós temos academia, temos varejão, nós temos igreja. Olha só o que pode acontecer. Então, seja, eu acho que as indicações para homenagear, ótimo, boa, né? Pode estar de parabéns para os homenageados, tem que ter. Agora, trocar nome de rua que já existe há anos, não, isso não tem nexo algum, isso não pode acontecer, hipótese alguma. Então eu espero que o prefeito coloque a mão na consciência lá e disponibilize outras ruas que não tem nome para poder homenagear essas pessoas queridas da nossa cidade. Dando início à ordem do dia, solicita ao senhor secretário que proceda à leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação número 80/2019, referente ao projeto de lei número 40/2019, que dispõe sobre denominação da creche da Vila São João e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Conclusão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 80/2019. Ante o exposto, quanto aos aspectos que nos compete examinar, nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei em análise, o qual pode ser deliberado pelo plenário da Câmara Municipal. Sala das Comissões, 11 de setembro de 2019. Assinam Arnaldo Lourenço, relator, Milton Ticaca, presidente, e Rodrigo Mendes, membro. O projeto de lei número 40/2019 está em única discussão. Fazendo uso da palavra, cumprimento a mesa, os demais vereadores e o público aqui presente. Quero primeiramente agradecer aí a equipe do Executivo, onde fiz a indicação e prontamente o prefeito atendeu, mandou o projeto. Também quero aqui agradecer a comissão da CCJR por deliberar o projeto. Também quero aqui agradecer e parabenizar a presença aqui do Humberto, a Andressa, sua filhinha Beatriz. Quero agradecer aqui também, desde já contar com o voto dos vereadores para que esse projeto seja aprovado. A Maraci, uma mulher guerreira, já trabalhou praticamente, fundou aquela creche desde o início, iniciou sua carreira trabalhando na prefeitura, na creche. Então, assim, a gente vê o merecimento daquela denominação naquele prédio público da prefeitura. A Maraci, ela trabalhava na função de cozinheira, cuidava daquelas crianças, enfim, merecedora, uma mulher guerreira, a vida inteira se dedicando àquelas crianças. Também quero agradecer aqui e mandar um abraço à minha amiga Helena, que trabalha lá na farmácia, uma amiga, companheira e que torce muito para que esse projeto seja aprovado. O projeto de lei número 40/2019 continua em discussão. O projeto de lei número 40/2019 está em única votação nominal. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o projeto de lei número 40/2019.
Vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Dorival Reis. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Eliel Coppe. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Paulo Roberto Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Rodrigo Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereadora Tereza dos Santos. Senhor presidente, eu voto a favor. Eu, vereador Mário Miranda, voto a favor. O projeto de lei número 40/2019 está aprovado por 8 votos em única votação nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação número 65/2019, referente ao projeto de lei do Legislativo número 22/2019, que institui a Semana da Cultura dos Imigrantes no município de Pariquera-Sul, na primeira semana de maio, e da outras providências de autoria do vereador Mário Miranda. Conclusão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação número 65/2019. Ante o exposto, tendo em vista a regularidade da proposta em face dos aspectos constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, somos favoráveis à deliberação da propositura pelo plenário da Câmara Municipal. Sala das Comissões, 7 de agosto de 2019. Assinam Arnaldo Lourenço, relator, Milton Ticaca, presidente, e Rodrigo Mendes, membro. O projeto de lei do Legislativo número 22/2019 está em única discussão. O projeto de lei do Legislativo número 22/2019 está em única votação nominal. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o projeto de lei do Legislativo número 22/2019. Vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, voto a favor. Vereador Dorival Reis. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Eliel Coppe. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Paulo Roberto Mendes.
Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Rodrigo Mendes. Eu voto a favor, senhor presidente. Vereador professor Sérgio Schmidt. Eu voto a favor. Vereadora Tereza dos Santos. Senhor presidente, eu voto a favor. Eu, vereador Mário Miranda, voto a favor. O projeto de lei do Legislativo número 22/2019 está aprovado por 8 votos em única votação nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação número 82/2019, referente ao projeto de lei número 42/2019, que dispõe sobre denominação da Rua 2, localizada no Jardim Santa Verônica, e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Conclusão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 82/2019. Ante o exposto, quanto aos aspectos que nos compete examinar, nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei em análise, o qual pode ser deliberado pelo plenário da Câmara Municipal. Sala das Comissões, 17 de setembro de 2019. Assinam Arnaldo Lourenço, relator, Milton Ticaca, presidente, e Rodrigo Mendes, membro. Projeto de lei número 42/2019 está em única discussão. O projeto de lei número 42/2019 está em única votação nominal. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o projeto de lei número 42/2019. Vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Dorival Reis. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Eliel Coppe. Senhor presidente, voto a favor. Vereador Paulo Roberto Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Rodrigo Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, voto a favor. Vereadora Tereza dos Santos. Senhor presidente, eu voto a favor. Eu, vereador Mário Miranda, voto a favor. O projeto de lei número 42/2019 está aprovado por 8 votos em única votação nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação número 83/2019, referente ao projeto de lei número 43/2019, que dispõe sobre denominação da Rua 1, localizada no Jardim Santa Verônica, e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Conclusão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 83/2019. Ante o exposto, quanto aos aspectos que nos compete examinar, nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei em análise, o qual pode ser deliberado pelo plenário da Câmara Municipal. Sala das Comissões, 17 de setembro de 2019. Assinam Arnaldo Lourenço, relator, Milton Ticaca, presidente, e Rodrigo Mendes, membro. Projeto de lei número 43/2019 está em única discussão. O projeto de lei número 43/2019 está em única votação nominal. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o projeto de lei número 43/2019.
Vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Dorival Reis. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Eliel Coppe. Senhor presidente, voto a favor. Vereador Paulo Roberto Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Rodrigo Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereadora Tereza dos Santos. Senhor presidente, eu voto a favor. Eu, vereador Mário Miranda, voto a favor. O projeto de lei número 43/2019 está aprovado por 8 votos em única votação nominal. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Senhor presidente, antes que finalize a ordem do dia, como na semana passada o senhor não esteve presente, né, devido à saúde, e foi colocado o requerimento para adiamento do PLC 01/19, e lá não trouxe a data da deliberação, e até mesmo conversando nessa casa, estou colocando aqui o adiamento, um requerimento também da própria propositura, só que dessa vez colocando para colocar em votação plenário a deliberação para o dia 30/9. Porque no regimento fala que tem que colocar um prazo, e o prazo que foi colocado no regimento anterior não foi, deveria ter sido feito até mesmo uma extraordinária, mas não foi destacado o prazo no requerimento na votação da semana passada. Então fica aqui o requerimento para que seja colocado nessa sessão agora a votação da deliberação do prazo. Como diz o regimento, fala que tem que colocar um prazo, então agora coloquei o prazo certo, né, o prazo para o dia 30/9. Espero que Vossa Excelência, de acordo com o regimento, possa colocar para a deliberação dessa casa e esse plenário fazer a votação desse requerimento. Somente isso. Né, clicou?
Bom, diante da solicitação aqui do vereador aqui, do Rodrigo Mendes, vou solicitar ao plenário aí que decida o projeto ir para a votação na próxima segunda-feira. Vereador Arnaldo Lourenço. Vou fazer nominal. Eu voto contra, senhor presidente. Vereador Dorival Reis. Senhor presidente, eu voto contra. Vereador Eliel Coppi. Eu voto a favor do requerimento. Vereador Paulo Roberto Mendes. Eu voto a favor do requerimento. Vereador Rodrigo Mendes. Eu voto a favor do requerimento. Vereador Professor Sérgio Schmidt. Eu voto a favor do requerimento. Vereadora Tereza dos Santos. Eu voto contra, senhor presidente. E o Mário Miranda, voto contra. Uma vez que Senhor presidente, o senhor não pode votar, porque o senhor pode votar só para desempatar. Se o senhor votar, o senhor vai empatar. Então tem que aprovar o requerimento. o requerimento do vereador Rodrigo Mendes está aprovado por 4 votos a 3. O projeto, não havendo nada mais a tratar na pauta da ordem do dia e dando início à parte da explicação pessoal, solicito aos senhores vereadores que farão uso da palavra na explicação pessoal que façam suas inscrições de acordo com o artigo 159 e 162 do Regimento Interno. Lá embaixo. Isso. Não? Então, vou esperar para ver se a turma não falar o que eu falar e eu falo. Se você falar, nem falo. É. Não, lá embaixo não. Só não vai falar errado,
Franqueie a palavra aos senhores vereadores inscritos para a explicação pessoal de acordo com a ordem de inscrição por 5 minutos cada um. Com a palavra, o vereador professor Sérgio Schmidt. Cumprimento a mesa, nobres vereadores, público presente, público que nos assiste pela internet. Dois temas aqui hoje para ser dito, um muito importante para o nosso município. O governo do estado de São Paulo liberou mais de 38 milhões de reais para recuperação de recursos hídricos no estado de São Paulo. 73 municípios foram beneficiados por esses recursos, inclusive Pariquera Sul. Pariquera vai receber 330 mil reais em convênio para recuperação de recursos hídricos, e esses recursos serão utilizados na recuperação ali do rio Pariquera, em trechos do rio Pariquera. Isso será muito importante, porque fazendo a dragagem ali, né, melhorando, fazendo o desassoreamento do rio, então isso passa a ser muito importante, principalmente por questões de alagamentos, né, que nós comumente todos falam de enchentes. Então é o governo do estado investindo no nosso município também. Então parabéns ao governador, parabéns ao prefeito José Carlos por assinar o convênio, e em especial a Renata Lima, diretora de meio ambiente. Ela trabalhou bastante por esse convênio, né? São projetos mais complexos e ela vem trabalhando há muito tempo. Então parabéns a todos, e principalmente quem ganha com isso é a população de Pariquera Sul. Segundo lugar, nós estamos vivendo o mês de setembro e o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Um assunto muito polêmico, mas que infelizmente ele está atingindo a vida de milhões de pessoas através da depressão. A depressão, ela é uma doença, e a depressão pode levar ao suicídio.
E é uma doença que não tem classe social. Então, pessoas das mais diferentes classes sociais, dos mais ricos ou as pessoas mais simples, têm depressão. A depressão, ela atinge padres, pastores, espíritas, ateus, pessoas das mais diferentes religiões, pessoas que aparentemente têm tudo na vida, mas que sofrem com essa doença. E muitas pessoas pensam em suicídio. Eu já tive depressão e já pensei em suicídio também. Quando piorou o meu problema de visão, meu pai tinha falecido recentemente e virou uma bola de neve na minha cabeça, como seria a minha vida. Graças a Deus eu consegui superar tudo isso, sou uma pessoa feliz hoje, sou um homem completo com a minha deficiência, mas a depressão leva as pessoas, pode levar as pessoas ao suicídio. Eu vi recentemente, e isso se aplica a muitos pastores também, mas eu vi uma declaração do padre Fábio de Mello. Ele estava em depressão, hoje ele está se tratando, e ele pensou em suicídio. Em uma entrevista, quando ele tornou isso público, o repórter perguntou para ele: o senhor pensou em suicídio? Nesse momento que o senhor pensou em suicídio, onde estava o seu Deus? Ele respondeu de uma forma muito sábia. Ele falou: o meu Deus, Deus está e estava no mesmo lugar que ele sempre esteve. Mas a minha depressão me fez perder a conexão com ele, por isso eu pensei em suicídio. Muito importante essa fala. E para falar sobre isso, amanhã, 19h45, eu estarei ao vivo no meu Facebook, conversando com a doutora, com a psicóloga Vitória Grote, a respeito de depressão e suicídio. Vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, vocês que estão presentes aqui, compartilhem o vídeo que eu fiz, fazendo uma chamada para que assistam essa conversa ao vivo. Quem sabe nós não podemos ajudar pelo menos uma pessoa que está sofrendo com depressão nesse momento e não sabe o caminho que deve seguir. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Eliel Coppe. Mais uma vez, boa noite a todos. Primeiro, boas-vindas ao Mário, que se recuperou, né, da sua saúde. Deus abençoe. E sempre desejando melhoras. O professor falou sobre Setembro Amarelo, importante o assunto a ser debatido. Semana passada apresentamos um projeto justamente nesse sentido, né, valorização da vida e prevenção ao suicídio. É um assunto importantíssimo, importantíssimo mesmo. Parabéns, porque é um assunto que deve ser tratado e falado, porque é uma doença silenciosa, né? Você vê as pessoas aparentemente boas, parece, e quando você sabe, é uma notícia de suicídio. Todos nós temos alguém que conhecemos que passou por essa experiência, esse problema tão difícil. Quero agradecer aqui o GECES. Nós ligamos lá a respeito da energia elétrica lá no interior do cemitério, que as pessoas precisam fazer alguns trabalhos. Foi, conversamos novamente, foi uma equipe lá e também já corrigiu. Eu vou só deixar registrado aqui, tá, Mário, a questão do projeto que foi aprovado ali da Rua 1, da Jardim Santa Verônica. Até falei aqui com o Arnaldo, fiquei pensando, e na verdade já existe uma rua, deixar só registrado, chamada Orlando Pereira. Tá? Foi feito na legislação passada, então não sei como é que vai ficar essa situação, que por sinal o Orlando Pereira é a esposa da dona Verônica. Então passou pela comissão, acho que passou equivocadamente, tá? Mas foi aprovado aqui já há uns 6 anos atrás, mais ou menos. Então eu só quero deixar essa situação aqui registrada. No mais, uma boa noite a todos, uma boa semana, que Deus nos abençoe.
Obrigado também pela presença de todos vocês aqui e aqueles que também estão nos assistindo pelas redes sociais. Com a palavra o vereador Paulo Roberto Mendes. Cumprimento mais uma vez a mesa, os demais colegas vereadores, o público presente, os que assistem através da rede social. Bom, senhor presidente, eu quero, na verdade, me ater aqui a um assunto que eu achei que não seria o correto comentar na sessão passada, perante a sua ausência aqui na sessão. Eu quero dizer que recebi do Codivar um ofício, onde diz bem assim: bom dia a todos, confirmamos neste e-mail que recebemos convite para a agenda na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, dia 11 de setembro, às 11 horas, em Brasília. E gostaríamos de receber sua confirmação de presença para comunicarmos. Este e-mail foi recebido por mim, no meu e-mail, e mediante as situações, né, de fornecimento de energia, os problemas de energia no município, é claro que a minha resposta foi de que havia esse interesse da minha parte. Havendo interesse da minha parte, eu busquei, né, fazer aqui os trâmites da Câmara, que a solicitação, preencher a requisição, solicitando a Vossa Excelência, para que me autorizasse a ida até Brasília para reivindicar situações das questões de energia elétrica para o município. Até porque essa casa já debateu muitas vezes sobre esse assunto e nós tivemos requerimentos aprovados nessa Câmara. A promotora fez questionamentos à minha pessoa a respeito do fornecimento de energia no município, ao qual contei com o apoio de muitas de Vossas Excelências para respondê-la. E, então, eu solicitei essa ida até Brasília. Quero dizer aos nobres colegas que eu não solicitei nada mais do que simplesmente a passagem aérea. Eu não pedi hospedagem, porque eu achei que não havia necessidade de ir até Brasília e me hospedar lá para resolver a questão de uma reunião às 11 horas da manhã. Então, pedi somente a passagem aérea e o carro para me levar até Curitiba ou então até São Paulo para resolver essa questão. Bom, mal sabia eu, senhor presidente, que no dia 30 de agosto, Vossa Excelência também recebeu um ofício que dizia assim: senhor presidente da Câmara Municipal de Pariquera-Sul, esclarecemos que solicitamos agenda com a ANEEL para tratar de falha na prestação de serviços da concessionária da região. A ANEEL agendou reunião de trabalho no dia indicado abaixo e que ainda oportunizou a prefeitos e vereadores interessados que participassem da referida reunião e, por essa razão, estendemos o convite aos vereadores do seu município para que, em havendo interesse, acompanhasse o trabalho. Mais adiante, mais um e-mail aqui: senhor presidente da Câmara Municipal de Pariquera-Sul, confirmamos neste e-mail que recebemos o convite para a agenda na ANEEL dia 11 de setembro, às 11 horas, em Brasília, e gostaríamos de receber sua confirmação de presença do senhor presidente, para comunicarmos à assessoria da ANEEL o nome dos convidados. Convite esse que se estende a todos os vereadores, na qual o vereador professor Paulo manifestou interesse. Então, quero deixar bem claro que, em momento algum, eu quis usar dinheiro público para ir até Brasília passear. E muito pelo contrário. O que eu estava solicitando a Vossa Excelência, o qual Vossa Excelência indeferiu o meu pedido, Vossa Excelência colocou aqui, eu conversei com o diretor dessa casa, o Renato, e o Renato disse assim, que coube totalmente a decisão a Vossa Excelência, que Vossa Excelência é o responsável, pelo indeferimento. O senhor colocou assim: indefira o requerimento acima com base no artigo 5º da resolução 12 de 2016, porque assim não há tempo hábil para os trâmites. Eu quero dizer a Vossa Excelência que essa mesma resolução 12 de 2016, essa resolução foi criada quando nós estávamos na legislatura passada, por conta de que naquela época um adiantamento era feito apenas com R$ 1.400, o qual não pagavam passagem aérea e hospedagem. Hoje, graças a esta Casa de Leis, foi aprovado um projeto aqui onde o adiantamento cresceu para R$ 4.000, o qual é possível fazer uma viagem aérea assim.
Então não há necessidade de citação, como o senhor colocou aqui no indeferimento. O senhor disse que não havia tempo hábil, mas o senhor deferiu viagem para vereador dessa casa aqui, né, até Brasília, como adiantamento, não foi preciso fazer processo nenhum de licitação. Então eu vejo que houve o desinteresse de Vossa Excelência em resolver a questão. E se Vossa Excelência não queria me mandar, não queria que eu fosse o representante do município até lá, Brasília, mas Vossa Excelência deveria ter confirmado a presença, ou então, ao menos comunicado esse plenário para que outros vereadores, eu tenho certeza que mais vereadores dessa casa gostariam também de marcar presença, porque é um assunto de extremo interesse. Sábado agora, Boa Vista, Bairro Alto, Senador Dantas, Angatuba, toda essa energia elétrica, desde o início da noite até a madrugada. Então, é uma questão que não apenas pega os bairros rurais, mas o município como um todo, o centro da cidade, as vilas. Então, a energia elétrica tem que ser discutida assim. Vossa Excelência disse aqui que o Codivar é o representante legal do município. Sim, mas o Codivar, tendo agendado, ele estendeu esse convite para a Câmara de Pariqueraçu, no qual Vossa Excelência representa e cada um de nós representa. Então, Vossa Excelência, no mínimo, deveria ter comunicado aos vereadores, falado da importância desse encontro e também se justificado da mesma forma ao qual Vossa Excelência indeferiu o meu pedido aqui, o qual Vossa Excelência diz que também se ateve aqui ao princípio da razoabilidade e economicidade. Eu gostaria que o senhor me respondesse, tá, o que diz o princípio da economicidade, porque eu não quis, em momento algum, usar dinheiro público para ir até Brasília a fim de resolver essa situação. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a todos mais uma vez. Bom, iniciar com um assunto, mas vou iniciar com outro. Fiquei até preocupado com as palavras aqui do vereador Paulo, senhor presidente, porque se essa questão de indeferimento de pedido, ou seja, negar que o nosso vereador Paulo fosse a Brasília nos representar, o intuito aí de estar brigando com, no bom sentido, com a Electro para nos dar um bom atendimento no serviço, né, na qualidade, enfim, é preocupante o senhor indeferiu mesmo, senhor presidente. É preocupante porque colocar questões aqui de razoabilidade e economicidade, primeiro, o princípio da economicidade, ele não comporta porque essa casa aqui já devolve para o município mais de 400 mil reais, né, por ano. Então, economia, não se deve pensar nisso, visto que é para um trabalho para a nossa cidade. Razoabilidade seria razoável se o senhor tivesse dado todo o trâmite rápido, por causa que tem o limite financeiro. Como o nobre vereador Paulo falou que me antecedeu, não tem o limite financeiro. Quer dizer, antes era um limite baixo, que não daria para comportar todo o gasto. Senhor presidente, dá um play ali, por favor. Que não tinha o limite... Ok. Bom, tem a recorrência ao plenário, então, né, sobre questões importantíssimas. Na próxima a gente vai se atentar a essa parte do regimento. Mas se antigamente não tinha, né, o limite financeiro e agora tem, deveria, sim, ter colocado até mesmo em rápida, né, uma velocidade maior sobre a aprovação desse recurso, para que o nosso vereador Paulo pudesse nos representar lá, né? Até porque eu sei que nessa casa, o nobre vereador Dorival já foi para Brasília, né, entregar alguns ofícios, foi fazer o papel também do vereador, e foi aprovado aqui, foi deferido para o senhor, ou seja, o senhor autorizou a ida do nobre vereador Dorival até Brasília, se eu não estou enganado. Agora, não autorizar o vereador Paulo a ir para Brasília a brigar por nós, no sentido do serviço de energia, é muito preocupante, porque aí fica no meu pensamento o seguinte, os porquês, isso é política ou isso é legalidade? Porque se for pela legalidade não comporta, né? Porque nós temos caixas e tínhamos tempo, então ou seja, daria. Agora, se for política, digamos, a oposição não pode, a situação pode, eu espero estar totalmente enganado nisso. E eu espero também, nobre vereador Paulo, que numa próxima reunião, Vossa Excelência possa ir até lá nos representar, sim, até porque o Codivar não é o nosso representante oficial, não. O nosso representante da nossa cidade sou eu, é Vossa Excelência, é os demais pares, é o prefeito, enfim, eles são representantes. O Codivar é apenas
um consórcio de outros municípios, né, para poder dar uma força, ou seja, para dizer assim, olha, mais municípios estão brigando. Mas nós somos os representantes da cidade. Então, eu acho assim, Vossa Excelência, que foi falha, pelo que eu dei uma verificada na questão de aprovar ou não a ida do nosso vereador Paulo até lá. Eu acredito que, como o nobre vereador já foi presidente dessa casa, sabe que existe a possibilidade de ter uma velocidade de aprovação em questões que não se depende de processo licitatório, né? Algo que é mais demorado, assim, uma dispensa. Então, enfim, daria sim para ter brigado, senhor presidente. Eu acho que o professor Paulo não foi nos representar por uma questão ou de não interesse da nossa casa, né? Ou pela infelicidade de não querer por causa da política. Espero estar errado por isso, né? E espero que outras oportunidades venham para a gente brigar, sim, por saneamento, por energia, por infraestrutura, e não importa qual cidade do Brasil a gente tem aqui, mas tem que ser deliberado. Agora, só para finalizar, eu queria destacar aqui uma questão, senhor presidente, que eu estou muito preocupado e eu vou correr atrás, hein? O nosso diretor Renato Fernandes, eu pedi para poder para o nosso colega de trabalho aqui, o Bianco, poder redigir um requerimento, e ele não pôde. O Renato proibiu ele de redigir o requerimento, sendo que ele redige aqui requerimento para todo mundo, tá? Para todo mundo nessa casa. Pedi para fazer uma cópia, porque eu escrevi à mão, a punho, né? E aí o Renato foi lá, pegou meu requerimento, e eu falei que ele não deveria ter pego meu requerimento, porque eu não dei para ele, ok? E o mesmo falou assim que o senhor Bianco não poderia fazer, porque não compete a ele. Não é dos trabalhos dele. Então amanhã eu vou pegar uma cópia de todos os trabalhos aqui que deve fazer todos os nossos agentes, porque o nosso colega Bianco, o trabalho dele não é ficar no som, mas ele fica. O trabalho dele não é redigir requerimentos, indicações dos nobres pares, assim se fala, né? Mas ele redige. Agora, outra coisa, por que ele pode fazer para todo mundo e para mim não pode? Por que o diretor Renato proíbe o nosso agente de fazer um requerimento, de confeccionar um requerimento, para mim e para os outros não pode? Por causa do horário, mas em outros horários pode. Ou seja, nessa casa ele já fez isso até em horário de sessão, autógrafo, requerimentos nossos, e aí falar que não compete porque não está na lista de tarefas dele. Ou seja, amanhã, senhor presidente, eu vou pegar a tarefa de cada agente. E se ele não pode fazer para mim, eu espero que Vossa Excelência coloque aqui o princípio da isonomia e pratique para todos, hein? E se o Bianco também não for para ele estar no som, espero que o senhor também tenha uma atitude de colocar uma outra pessoa no som, porque o senhor diretor Renato Fernandes falou que ele não pode fazer as coisas que não competem a ele, tá? Então, a partir de amanhã, eu vou pegar as atividades de cada um, e se não pode um, não pode nenhum. Espero que Vossa Excelência coloque aqui em prática o princípio da isonomia, somente isso. Com a palavra o vereador Dorival Reis. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, cumprimento a todos, uma boa noite. Só pegar o ganchinho do nobre vereador Rodrigo Mendes, dizer para o senhor que eu não me incluo nesse todo mundo que o senhor falou, né? Nunca pedi nada disso, e se eu precisar, posso até pedir, mas se não puder fazer, não tem problema nenhum, mas só que não me incluo como ele faz para todo mundo, como o senhor disse. Então, eu não me incluo, eu não sou esse todo mundo que o senhor está falando. Desejar melhoras aí ao nosso presidente, que retornou, passou por um momento delicado da vida, uma cirurgia. Graças a Deus tudo bem. Parabenizar aí atrasado o professor Paulo. Aniversário recente, né, professor Paulo? Que Deus abençoe você grandemente. Nós estamos aí, como já foi dito aqui, no Setembro Amarelo, mês preocupante, né? Sabemos que a depressão é uma doença silenciosa e muito perigosa, onde as pessoas têm um sentimento de tristeza profundo, uma perca de interesse, que podem levar até um suicídio, né? Então, quando uma pessoa começa a apresentar esses sintomas de sentimento de tristeza, perda de interesse, fica sem vontade de fazer nada, ele mexe com todo o metabolismo do organismo, mexe com o sono, mexe com o apetite, o nível de energia, concentração, né, autoestima. E
essa doença, ela é muito grave, porque parece que o brasileiro tem um negócio assim com ele, né, uma cultura que tem que ver a pessoa machucado ou, sei lá, espirrando para dizer que está doente, né? A gente vê, eu que trabalho no hospital aí, a gente vê que não é todo mundo que valoriza essa doença, né? Como ela deveria ser valorizada. Então é uma coisa que chama bastante atenção, é um alerta, porque é uma coisa muito grave. Eu quero ler aqui, da nossa diretora de Fazenda, Nazaré, que foi indagada por 2 ou 3 vezes do nosso colega aqui, nobre vereador Rodrigo Mendes, que pede cópia de documento dela, e depois levou até o Ministério Público, o qual foi arquivado. Então eu vou ler para ela a resposta dela a essa casa, já que nós concordamos. Em resposta ao requerimento número 134/2019, informo que o assunto foi objeto de resposta por 3 vezes ao vereador, além de pedido de instauração de inquérito civil no Ministério Público, cuja denúncia foi arquivado agora, dia 5/9, conforme documento em anexo. Situação essa pautada de perseguição pessoal e política, sem fundamento que evidencia o interesse público. Portanto, entendo que os questionamentos, desde que sejam construtivos, nos servem de aprendizados, o que não ocorreu, apenas tentou diminuir minha respeitabilidade perante aos meus colegas de trabalho. Declaro a essa conceituada Câmara de Vereadores, que aprovaram o requerimento quanto à minha formação profissional, que os meus diplomas são reconhecidos pelo MEC e atendo os requisitos previstos para o cargo em lei, informando que desempenho minhas atividades técnicas em conformidade com as legislações vigentes. Nunca causei nenhum prejuízo ao erário público, sendo muito responsável com meus atos, pelo qual me sinto orgulhosa nesses 43 anos e 8 meses como servidora municipal, objetivando sempre contribuir para o desenvolvimento do município. Diante do acima exposto, gostaria de solicitar respeito como ser humano, profissional e servidora desta administração, por estar sendo vítima de abuso no poder, de forma pessoal, pois nenhum ataque se refere às minhas qualidades profissionais, causando-me grave prejuízo nas minhas funções, pois sempre devo interrompê-las para atender de serviço de tais solicitações propostas sem qualquer interesse público. Portanto, peço desculpa a essa respeitável Câmara Municipal, se, por questões de puramente, abre aspas, ego, tivemos que interromper a continuidade dos trabalhos essenciais desta casa, somente para questões votadas a esse fim. Encerro, pondo-me à inteira disposição para responder os requerimentos e interesses deste Parlamento, sempre que houver o interesse público. Atenciosamente, Nazaré Batista França de Lima, diretora do Departamento de Fazenda. Então, uma resposta da diretora, diante de tantos questionamentos, até arquivado pelo Ministério Público, lembrando que ainda houve outro questionamento depois do arquivamento do Ministério Público. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, fazendo o uso da palavra, cumprimento a mesa, os demais vereadores, o público aqui presente. Quero agradecer aos vereadores aí pela votação dos projetos, em especial da Maraci, que seu filho hoje, Humberto, está aqui presente. Também quero agradecer aí a presença do nosso amigo Isildo de Ramos Cordeiro, mais conhecido como Pica-Pau. Desde já, Pica-Pau, quero falar que, pela sua presença em todas as sessões, farei aqui nesta casa uma moção de aplauso para você. Você realmente merece estar por dentro dos assuntos, participando sempre nas sessões plenárias. Também quero dizer aqui aos vereadores, ao público presente, estamos vivendo num país democrático, onde cada um explana suas ideias, cada um tem seu ponto de vista. Sendo assim, a gente tem que respeitar. Bom, diante da solicitação do vereador Rodrigo Mendes, quero já antecipar que não precisava disso. Hoje eu tive uma conversa com o doutor, o projeto tramitou nas comissões, tiveram alguns problemas lá, mas enfim, chegou na minha mão, eu ia
a partir de amanhã em diante ia avaliar e vi algumas situações, poderia até chamar o vereador autor para conversar, mas enfim, ele não quer conversa. Ele quer que o projeto vá para votação do jeito que está. Sendo assim, eu sem avaliar, sem ter um conhecimento, sem poder propor uma emenda se possível, eu voto contra. Desde já tenho que falar que se eu não posso ter o tempo suficiente para avaliar, estudar, conversar com o jurídico, como já conversei hoje, e se possível, propor uma emenda, porque ele quer que seja do jeito dele, então não tem como eu votar a favor. Bom, vereador, o projeto chegou na minha mão, eu propus uma emenda aqui, e foi de grande importância, é o projeto que fala do autismo. E foi de grande valia. Foi votado, foi depois de tudo que tramitou, eu convidei 2 vereadores, fizemos uma emenda, enfim, o projeto passou, foi aprovado e hoje acredito eu que esteja sendo cumprida a lei. Não podemos também deixar aqui uma lei aprovada porque o vereador quer que seja uma multa altíssima. Hoje nós estamos vivendo uma situação aí que não é porque a lei estadual diz que tem que ser tanto que o nosso comércio tem que pagar o mesmo valor. Sabemos também que hoje temos em nosso país mais de 12 milhões e 800 mil desempregados. Sabemos que, tenho visto aqui, o vereador Dorival foi viajar sim, foi para Brasília, só que o vereador veio aqui, solicitou a viagem, não tinha tempo suficiente, eu cancelei a viagem, ele remarcou a viagem dele com tempo, acredito que o vereador pode confirmar na próxima sessão. Também quero dizer que eu recusei a viagem, está tendo viagem aqui até algumas viagens que eu vejo que sem nexo. Então, eu recusei a viagem sim. Vejo que não tenho recurso, mas não é porque tenho recurso que a gente vai gastar assim de qualquer jeito. Eu acho que quando o vereador precisar de alguma viagem, eu acho que quando o vereador precisar de qualquer situação que envolva o financeiro da Câmara, tem que chegar na sala, tem que conversar, tem que dialogar. Se não tem conversa, acha que vai colocar a ferro e fogo, não é assim que funcionam as coisas aqui. Então, tudo bem. Só que eu indeferi, o vereador depois vai mandar mensagem do WhatsApp. Vamos, vereador, por favor, eu estou falando, peço que o senhor respeite. Segura o tempo, por favor, vereador Dorival. Então, assim, fica a minha conduta é essa, está aí o judiciário, se o vereador quiser questionar, o judiciário aí está para resolver. Se poderia solicitar recorrer ao plenário, o plenário está aí, o vereador não recorreu. Então essa é a minha conduta. Eu fico triste em ter que dar explicações aqui, sendo que tanta coisa para se resolver diante da população, tanta coisa para correr atrás, e esse é um assunto interno, poderia ter vindo aqui e a gente tentado resolver numa boa. Agradeço de novo aí os vereadores, de novo pela votação dos projetos e ao público presente. Aproveito para informar que os vídeos e demais trabalhos legislativos estão disponíveis no portal da Câmara no seguinte endereço: www.pariqueraçu.sp.leg.br. Ninguém mais fazendo uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores e visitantes e com a graça de Deus dou a sessão por encerrada.